segredo dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história que vale a pena conhecer porque tem uma lição fabulosa. A Segunda Guerra Mundial nos traz várias lições, obviamente que a gente não precisava passar por isso, por destruição e por guerra para aprender. Mas essa história é peculiar. Ela ensina a importância de se fazer a pergunta certa ou a pergunta apropriada para conseguir a resposta que a gente precisa. Na Segunda Guerra Mundial, os bombardeios voltavam das suas missões na Inglaterra e eles estavam cheios de buraco de bala de bateria antiaérea. Os generais, os brigadeiros daquela situação, preocupados em salvar o máximo da tripulação e do próprio bombardeio, eles estudavam aonde que as balas pegavam para saber aonde deveriam proteger mais, com blindagem, para poder então evitar a perda de vidas e, se possível, a perda da aeronave. E aí vocês estão vendo a figura que vai aparecer agora, e esta figura que está aparecendo mostra então o esquete, o desenho com os buracos de bala das baterias antiaéreas. Chegaram à conclusão óbvia de que para proteger não dava, porque era buraco em tudo que era lugar. Até que um cara que tinha um pensamento diferente, ele se deu conta de que todos os aviões que voltavam das suas missões não tinham buracos de bala na área dos motores, das turbinas. E aí, das hélices naquela situação. E aí esse sujeito então avisou, escuta, os aviões que estão voltando não tem nenhum tiro nos motores. Alguém estupidamente disse, que sorte que eles tiveram. Aí o cara disse, não, na verdade vocês estão fazendo a pergunta errada e estão tendo a resposta errada. A pergunta é, vocês estão vendo os aviões com os buracos que conseguiram voltar. E esses estão mostrando que aonde não pegou o tiro é aonde a gente deve proteger. Porque os aviões que pegaram tiro nos motores não voltaram para contar a história. Por isso nós não temos a estatística. E isto mostra bem o estudo dos números, das estatísticas e dos dados. Você encontra nos dados a resposta que você vai buscar. Se você não tomar cuidado, você pode buscar uma resposta inapropriada, ou os dados te revelam algo que não é útil, que não tem serventia. Os aviões que voltavam não tinham tiros nos motores, porque os aviões que tinham tiro nos motores ficaram fora da casuística, ficaram fora da amostra estudada. A amostra que tinha para ser estudada eram os que tinham tiro em tudo que era lugar, menos no motor. Então o lugar para proteger era dos motores, que era exatamente o dado que faltou. Aí os aviões tinham mais chance de retornar. Dito e feito, isso aconteceu e estatística provada, os aviões com reforço de blindagem nos motores eram aqueles que tinham muito maior chance de sobrevivência e de retorno às suas bases. Veja só como é importante saber a pergunta correta para ter a resposta que você precisa. A programação neurolinguística é o estudo de como nós fazemos boas perguntas, as melhores possíveis, para obter as melhores respostas possíveis. Aí, se você faz uma boa pergunta, a chance de você ter uma boa informação a partir dos mesmos dados que outros estudam é maior. Os dados são neutros, eles estão disponíveis. O modo como você percebe esses dados faz toda a diferença. Na década de 70, quando começaram a fazer os desenvolvimentos da programação neurolinguística, os criadores Richard Bandler e John Grinder tinham um aluno das primeiras turmas chamado Robert Dilts. Robert Dilts estava com a mãe doente com câncer e os professores queriam ajudar o aluno a encontrar alguns caminhos para ajudar a sua própria mãe. Então disseram para ele como tipicamente se faz em programação neurolinguística. Você vai aos hospitais, um hospital importante da Los Angeles e UCLA, e você vai pesquisar as pessoas que se curaram de câncer para tentar encontrar padrões comuns com as pessoas que se curam. Então nós vamos fazer uma pesquisa meio mal feita, meio empírica, mas pelo menos para começar a se aproximar de dados que possam indicar algum caminho para que você possa ajudar a tua mãe. A pergunta é, quando as pessoas se curam, não importa qual é o tipo de câncer, não importa qual é o tipo de tratamento, quando as pessoas superam o câncer, o que elas têm em comum
Que tipo de processos, pensamentos, hábitos, posturas, atitudes, comportamentos, crenças elas podem ter em comum? Essa era a ideia deles. Aí o Robert Deutz foi ao hospital com uma licença do diretor do hospital para pesquisar no SAMI, no Serviço de Arquivos Médicos, de dados médicos. E aí chegou lá na pessoa que cuida dos arquivos e ele deu então a carta do diretor e pediu então, por favor, nos últimos 10 anos, não importa tratamento, não importa diagnóstico, quem é que está vivo hoje? Quem está curado? Quem tem cura? Aí a pessoa diz, eu não posso te dar esse dado. Por quê? Porque esse dado não é registrável. Nós não registramos cura, nós registramos doença. Código Internacional de Doenças só prevê doenças e morte, não prevê cura. Cura não está previsto no código. Então nós não podemos dizer quem é que está curado. Na melhor aproximação você pode fazer uma eliminação. Então o Robert Deutz tentou procurar pelos arquivos, pelo correio, por contatos, e ele conseguiu encontrar um grupo pequeno que eram sobreviventes de qualquer tipo de câncer, de qualquer tipo de tratamento, e ele realmente fez entrevistas com essas pessoas e obteve algumas informações muito relevantes que nós estudamos na programação neurolinguística. Por que eu estou contando essa história? Pela mesma coisa dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Quando o avião voltava cheio de buraco de bala, menos no motor, os pesquisadores se interessaram em entender como que blinda um avião desses para que ele tome menos bala. E a ideia básica é, vamos tentar blindar onde está tomando mais tiro. Estava errado. Na verdade os aviões que tomavam tiro no motor não voltavam para que os pesquisadores pudessem verificar. Assim é com a história do câncer. Os que sobrevivem não são computados, então nunca ninguém pergunta para eles o que aconteceu com vocês para sobreviver. Que tipo de atitudes, crenças, posturas vocês têm que os outros não tinham e que não importa o tratamento, não importa a abordagem, não importa a gravidade, eventualmente faz a diferença, ou pelo menos ajuda. Essa pergunta não é feita. Isso faz parte de um paradigma que a gente chama de paradigma atual da medicina. E é, no mínimo, curioso que ninguém pensa criticamente a respeito. E fica aqui um desafio. Por que não se pesquisa a cura, além de pesquisar a doença?